Cuidados ao ajustar a função 67. Meu nome é Hilton Rocha, eu sou engenheiro eletricista e nesse perfil eu ensino engenheiros eletricistas a dominar subestações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. É muito comum a gente receber solicitações aqui diárias de pessoas falando que a função 67 tem operado de forma inadvertida. Muitas das vezes a gente consegue mapear a causa dessas atuações e a gente trouxe para vocês aqui algumas delas. Bom, sequência de fase. É muito importante você informar para o relé qual que é a sequência de fase que o seu sistema está trabalhando. É muito comum ocorrer tanto inversão primária quanto inversão secundária, o que acaba por alterar a região de operação e restrição de cada uma das direções da função 67. Então isso às vezes causa atuação indevida da proteção. Então, caso houver uma inversão primária, você deve informar para o relé que está trabalhando com a sequência de fase negativa. Caso haja uma inversão secundária dos cabos que chega no relé, você tem que corrigir fisicamente essa ligação para que o relé consiga operar e calcular a proteção de maneira adequada. Método de polarização do relé. É muito importante também, quando a gente vai especificar e dimensionar um relé ou um diagrama de comando para proteção, a gente entender como que o relé trabalha. Em casos, por exemplo, onde se tem 67N, a maioria dos relés se polariza para a função 67N pela tensão de sequência zero. Portanto, esse tipo de ligação aqui usando o delta aberto não é suficiente para o relé conseguir operar de maneira adequada. Portanto, você deve sempre que utilizar a função 67N, realizar a ligação dos TPs em estrela, para que seja possível a obtenção dessas tensões de sequência zero para o relé polarizar de maneira adequada. Então isso é muito importante. Além disso, tomar cuidado com polaridade do TC, tanto a polaridade do primário quanto do secundário. Como a gente sabe, aqui no Brasil a gente usa transformadores em geral com polaridade subtrativa. Então no caso dos TCs, se a corrente entra no P1, ela sai no S1. E isso é muito importante porque o relé ele vai ler a corrente que chega no sensor dele. Então a gente tem que definir o que vai ser a nossa direção direta ou reversa, a depender da ligação do transformador de corrente devido à sua polaridade. Vamos entender melhor vendo esse diagrama. Aqui a gente tem o seguinte: o primário voltado para a concessionária, então o sentido direto é o sentido que entra no primário, então a corrente da concessionária é dita direta. E a gente pegou a polaridade do S1 e ligou na polaridade do relé, ou seja, então o relé ele vai entender que o sentido direto é a corrente que está vindo da concessionária. Da mesma forma, o sentido reverse é a corrente que está vindo do lado do acessante. Então isso é muito importante da gente verificar as polaridades tanto do primário quanto do secundário do TC e também a polaridade do sensor de corrente do relé. Tem que ter muita atenção quanto a isso. Para identificar qualquer tipo de problema indevido na atuação de uma dada função, esse carinha aqui é o nosso melhor amigo. Então a gente pode utilizar, por exemplo, medições em tempo real, análise de oscilografia para tentar identificar onde que está o problema e verificar se realmente a atuação é indevida ou se há algum problema maior no meu sistema. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas.